os 5 erros fatais que estão destruindo a tua empresa e como evitá-los a partir de agora. É isso que eu vou trazer aqui para ti hoje, porque 80% das empresas no Brasil que fecharam por um desses 5 motivos ou pela soma de um ou mais deles. Mas eu pergunto, cara, se a gente sabe que grande parte dos problemas das empresas que fecham são esses, por que a gente continua vivendo esses problemas? Por que o empresário no Brasil hoje ele continua vivendo esse modo adrenalina de empreender que muitas das vezes faz com que ali na frente a empresa quebre? E é isso que eu quero conversar contigo aqui. Só que antes disso, tu já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha já com as pessoas que também estão passando por esse cenário de empreender do jeito errado, cometendo esses 5 erros graves que eu vou te listar aqui na frente agora e como evitá-los. Porque toda segunda-feira, às 14 horas aqui no canal, sai um vídeo sobre como fazer gestão empresarial e tu precisa estar lá dentro desse primeiro erro. O erro, ele é mega escrachado, que muitas empresas deixam acontecer. Só que ele vai muito de encontro com o quinto, que tu precisa chegar até o final desse vídeo para entender como fecha o primeiro e o quinto erro que as empresas cometem. E eles estão muito casados no primeiro e o quinto. Mas vamos lá no primeiro. O primeiro é não ter gestão financeira. E muitas vezes a gente pode pensar, ah, cara, mas eu tenho gestão financeira. A gente tem empresas grandes que não sabem ao certo quanto é que faturam e principalmente quanto que lucram. E tu pode dizer, ah, mas eu sei. Será que tu sabe? Tudo que tu faturou, tu recebeu? Tem gestão de inadimplência? Tem gestão de PDD, provisão de devedores duvidosos? Quer dizer, ah, pô, mas a minha empresa é pequena. Cara, tu precisa ter quais os teus produtos mais lucrativos. Isso é ter gestão financeira. Então, chega num ponto que, se eu te disser agora que tem empresas grandes que não conseguem apurar o faturamento, principalmente porque tem mais do que um CNPJ, que faturam em sistemas diferentes, que tem mais do que uma frente de negócio, por exemplo, uma prestação de serviço e uma comercialização de produto. E nesse ponto, quando a gente está falando de prestação de serviço e comercialização de produtos, talvez você está com 2 sistemas distintos. Um para o serviço e um para a comercialização. E isso não está consolidado num lugar só. Então, se eu te perguntar agora, quanto é que tu faturou ontem? Quanto é que tu faturou na última semana, no último mês? Quanto é que tu faturou hoje? Quanto que tu vai faturar amanhã? Quanto que tu vai faturar esse mês? Se tu não tens essas respostas, ah, não, mas eu não sei quanto é que eu vou faturar esse mês. Cara, tens uma tendência. Se tu não apura a tendência do teu negócio, tem alguma coisa errada. Então, muitas das vezes as empresas pecam por não ter, por exemplo, uma conciliação bancária. O dinheiro movimentou na conta, a conta bancária é uma coisa, o teu sistema de gestão é outra. E eles têm que estar casados. Se não tiver casado, vocês vão ter um grande problema na gestão financeira. Vai literalmente fazer aquela pergunta do Fantástico, cadê o dinheiro que estava aqui? E chega nos pontos onde o empresário não consegue ter visão clara. O empresário não consegue ter visão de qual é o lucro dele de verdade. Quanto é que lucrou? Qual foi o teu lucro bruto? Qual foi o teu lucro líquido? Tu precisa ter isso. Isso aberto por produto, isso aberto por cliente, por segmento. Qual o teu segmento de negócio mais rentável? Que tem mais lucratividade? Tu precisa ter essa gestão. E tudo parte começando da conciliação bancária. E tenha muito cuidado. Se tu tem alguma situação que o faturamento não sai tudo numa linha só, se tem situações de sistema, se tem 2 ou mais CNPJs, ou alguma particularidade no teu negócio, que tu precisa consolidar isso, tu precisa consolidar, nem que seja numa folha, mas tu precisa consolidar. Porque senão você vai estar tapando só com a peneira, isso é muito perigoso. O segundo ponto, que é muito importante, que é o segundo erro que muitos empresários cometem, é a gestão comercial. Normalmente, a gestão comercial está com o dono. E esse dono, ele tem isso tudo na cabeça. E vamos naquela velha métrica, né? Se tá na tua cabeça, não tá em lugar nenhum. Por quê? Porque, cara, quantos leads, quantos possíveis clientes tu deixou passar porque tu não tem isso no CRM? Não, mas eu lembro de tudo. Não lembro de tudo. Ninguém lembra de tudo. Tu precisa implementar um CRM na tua empresa. E se tu é a frente comercial, tu precisa acreditar nisso. Porque senão não vai acontecer. Tu vai colocar um colaborador, que vai ser talvez o teu vendedor, e se tu não acredita nesse processo, ele também não vai fazer, tu não vai cobrar.
Então, o grande ponto é, implemente CRM. Cara, quantos novos clientes tu adquiriu esse mês? Qual é a tua taxa de retenção? Qual é o teu churn? Qual é o teu CAC? Cara, tu precisa entender tudo isso. Porque se tu não tem um funil de vendas bem estruturado, tu tá deixando dinheiro na mesa. E o melhor modo de faturar é gerar clientes, gerar recorrência. Talvez tu vai ter o teu funil de aquisição e o teu funil de recorrência, a tua matriz de recorrência. Cara, qual é o teu cliente que está mais de 30 dias sem comprar de ti? Qual é o teu cliente que nos últimos 12 meses tu perdeu, diminuiu a quantidade de itens que tu vende? Tudo isso tu precisa estar mensurado. Mas pode dizer, mas meu sistema não dá. Cara, dá para fazer. Desde que tu acredite que isso é importante. Terceiro erro. Cara, esse para mim é absurdo. Não contratar com critério. Cara, tem muitos empresários que contratam de forma aleatória. E aí tem aquele cabide da ajuda, né? Eu contratei o fulano para ajudar o ciclano. Contratei a Maria para ajudar o Pedro. Eu contratei o João para ajudar o André. E o que acontece? Uma coisa que tu precisa colocar dentro da tua gestão empresarial. Quem veio para tua equipe para ajudar não vai fazer nada. Por quê? Quem ajuda não é responsável. Se essa pessoa não é responsável pelas atividades, e se tu trata ela como um ajudante, vai dar problema. Porque olha bem dentro da tua empresa aí. As pessoas que tu trouxe para ajudar, elas nunca são culpadas de nada, elas não têm responsabilidade de nada, elas são ótimos ajudantes, mas elas não entregam o que tu espera que elas deveriam estar entregando. E por que isso? Porque quem está recebendo essa mão de obra extra está vendo como um ajudante. E essa pessoa muitas vezes tem problema de delegar. E aí agora tens uma pessoa que não sabe delegar treinando uma pessoa que veio para ajudar. A chance de ficar um ocioso mexendo no celular é muito grande e de um outro que estava abarrotado de coisas ficar ainda mais abarrotado que tem que fazer tudo mais ensinar o ajudante. E aí tu complica a tua operação. Então, quando tu vai contratar com critérios, tu precisa entender que competências técnicas tu consegue treinar, tu consegue ensinar, mas caráter não. Tu não consegue treinar situações de caráter, de comportamento. Tu precisa mudar esse cenário de contratar essas pessoas porque elas são boas tecnicamente e demitir porque elas são ruins de líder. Então, um exemplo que eu venho acompanhando nos últimos períodos, eu gosto de acompanhar bastante futebol, eu vejo a transição que teve do PSG tirar o goleiro deles, não, o Donnarumma, porque ele era ruim de vestiário, por ele ser um baita de um goleiro tecnicamente, mas no vestiário ele era péssimo. E aí, simplesmente esse cara sai de dentro do time, ele vai para um outro clube, porque o comportamento dele é ruim. Então, muitas das vezes dentro da tua empresa tem isso, e muitas vezes tu não tens a coragem que um técnico como o Luiz Henrique teve de tirar o cara que é tecnicamente maravilhoso porque ele é mau de comportamento. A gente tem empresas que a gente auxilia que tem algumas pessoas que já estão anos dentro da empresa que ninguém para por causa delas. Todo mundo discute com elas. Todas as vezes que tu vai buscar a origem do problema, foi naquele abençoado que faz fofoca. Foi naquele abençoado que começa a gerar problemas dentro da operação. Mas ele é bom tecnicamente. Cara, mas será que não é mais fácil ensinar a técnica para outra pessoa do que mudar o comportamento dele? Aí tu tem que começar a refletir. O quarto ponto que eu vejo que é crucial e é raro quem faz: trabalhar por indicadores. Não gerir indicadores. Aí tu pode dizer, cara, o que é indicador? Cara, faturamento é um indicador, lucro bruto é um indicador, percentual do lucro bruto é outro indicador, lucro líquido é outro, custo de aquisição do cliente é outro, quantidade de clientes comprando de forma recorrente, distribuição numérica, vamos lá. Basicamente, indicador, cara, deixa eu tentar te dar um resumo. Indicador é o painel do teu carro. O que tu precisa entender? Quando uma luzinha daquela do painel acende e ela não deveria estar acesa, não é preocupante? É isso que faz tu fazer gestão por indicadores. Porque quando tu tem um indicador ali, um índice que está começando a ficar vermelho, é porque tu está indo mal nele.
talvez seja o teu faturamento, e daí começa a piscar, cara, estás abaixo do ano passado, estás abaixo do ano passado mais inflação. Então tu precisa entender que, cara, em algum lugar a gente está errando, daí quando tu começa a ver que o teu faturamento não está crescendo, tu vai ver que tu perdeu clientes, ou que teus clientes pararam de comprar todo o teu mix, que tu tá tendo teu mix cadastrado, ou para quem presta serviço, tu não está conseguindo capturar novos clientes. Quantos clientes tu adquiriu no último mês? Isso é trabalhar por indicadores, é trabalhar com números, comparando. Porque, cara, tem muitas situações que a gente acompanha que é incrível. O empresário chega e diz assim, cara, eu tô com um monte de problema nesse sentido. Cara, eu tô com um monte de pedido sendo expedido errado. Teve até uma empresa que a gente começou a acompanhar e que foi muito legal. A palavra da boca da pessoa é um monte. Cara, qual o tamanho desse monte? Porque quando a gente foi começar, a gente aplica uma ferramenta que chama-se ANS, que a gente começou a mensurar quantos pedidos saíam e quantos tinham problema. E deu 0,2% dos pedidos com problema. E nem foi um pedido gigante que deu problema, para não dizer, não, mas em faturamento representou muito. Não. Só porque quando a gente não está lidando com o nosso time, com os nossos resultados por indicadores, a gente está lidando com humor. Então tem dias que eu tenho 3 devoluções e tá tudo bem. Mas tem dias que eu tenho 3 devoluções, só que o meu financeiro tá com problema e a minha esposa discutiu comigo em casa, que daí eu vou cair em cima do pessoal da logística porque deu 3 devoluções, mas ontem deu 3 também e ninguém falou nada. Aí o teu time começa a trabalhar contigo com medo, porque tu não tem gestão correta. Tu tens gestão de emoção. Hoje eu não tô bem, então hoje todo número vai ser criterioso. Hoje eu não tô legal, então eu vou ser um pouco mais incisivo nas cobranças. Aí tu perde o teu time, porque tu não tá cobrando esse teu time por indicadores. Isso é mega problemático. E sabe o que agrava mais tudo isso? O quinto passo. O quinto erro que faz muitas empresas quebrarem, esse aqui é o principal. Ele vai casar com o primeiro, ele vai casar com o segundo, ele vai casar com o terceiro, ele vai casar com esse quarto. Porque o quinto é misturar as finanças pessoais com o PJ. Mas, Jonas, isso não existe. Existe. Muitas empresas ainda misturam o CNPJ com o CPF. E quando tu mistura o teu CNPJ com o teu CPF, cara, tens uma caixa ali que é uma bagunça. Então, o que tu tens que ter? Prolabore definido, tens que ter orçamentação do teu CNPJ, tens que ter orçamentação do teu CPF. Porque se tu não tiver isso bem executado, tu vai colocar a tua empresa à falência. Por quê? Muitas vezes tu estás pegando a vaquinha que é para pôr leite, colocando uma canga nas costas e está fazendo ela pôr leite, dar leite e também carregar no meio do campo um arado mega pesado. Então tu estás querendo que essa tua empresa banque coisas que ela não consegue bancar. E talvez tu vai precisar revisar tudo dentro do teu financeiro. Porque, cara, tem muitas empresas que a gente começa o acompanhamento que o proprietário não tem noção de quanto tira de prolabore. Ele acha que ele vive com valor. Teve um empresário que ele chegou para mim e disse, não, nessa parte fica tranquilo. Eu vivo aí com 5 mil. Tranquilo. Tudo que eu preciso pagar, eu pago com 5 mil. Eu olhei pro lado, ele tava com a caminhonete zerada. Assim, quitada a tua caminhonete? Não, tá financiado. Assim, é. E ela é tua? Não, pessoal, essa aqui não é da empresa é aquela pequenininha ali. Assim, beleza. Quanto é que é a parcela dela? Eu pago 2.500 por mês. Assim, com certeza tu paga 2.500 na tua caminhonete e tu vive com 5. E aí quando ele foi ver quanto é que ele te retirava da empresa para viver, não tinha nada a ver com 5. Era muito, mas muito mais. Então, esse ponto é crucial. E se tu tá misturando teu CNPJ com teu CPF, cara, tá tendo um problema gigantesco. E eu posso te ajudar com isso e com os outros 4 passos anteriores. Então, se tu tens esses desafios, tu entra em contato com a gente, que a gente vai fazer contigo um diagnóstico 360, que vai literalmente explanar isso para ti e mostrar quais os pontos que tu precisa mudar na tua empresa. Então, cara, se tu não sabe como chamar a gente, chama aqui embaixo no comentário ou já clica aqui no Saiba Mais ou em qualquer lugar aqui e chama no nosso WhatsApp, que tu vai conseguir ter uma visão clara de como está a tua empresa.
E eu te espero na próxima segunda-feira, às 14 horas, com outro vídeo te mostrando sobre gestão empresarial. Te aguardo lá.